Pronto, agora a gente vai ter a fala de Nano, então, tá certo? Então, por favor, então, Nano, vamos entrar com você. É, Boa noite. Boa noite. Vamos lá. O Nano, o José Cosme, nome oficial, né, de batismo, mais popular, ele é ele estudou engenharia agrícola na UFES, na Universidade Federal de Sergipe, mas não concluiu. Atualmente cursa direito na Faculdade Estácio. Profissionalmente, dando trabalho como autônomo nas áreas de comunicação visual e manutenção em notebooks celulares, assim como na venda de peças e acessórios para celular. Entrou como adolescente no projeto Agricultura Arte, com destacada atuação no esporte, na banda e no artesanato. Chegou a ser educador no esporte, no artesanato e trabalhou um tempo na administração do Agricultura Arte. Ok, Nano, então é com você, com aquelas perguntas iniciais que a gente fez para Rejane, que é como você vivia antes de participar do projeto, como você entrou no projeto, como eram as aulas, os ensaios, as apresentações, os lugares que você se apresentou, enfim. Aí nesse caso, Dano, você pode colocar, você participou na verdade de 3 atividades, mas aí o ideal é que você priorize pelo menos umas 2, mas a terceira também você pode falar, interessante, importante, tá bom? Vamos lá. Ok. Antes de entrar no projeto, eu, como região, meio como região, sabe? Filho de mãe solteira, ajudar minha mãe em casa. Ou seja, é tanto para estudar os 11 para 12 anos. Eu estudava no Santa Rita de Castro e parei de estudar para ir trabalhar, né? Trabalhar, pegando carreira no mercado, fazendo algumas atividades pequenas, né? Até pelo meu perfil e tamanho na época. E Nano, o com o som, tempo, minha mãe só um começou pouquinho, Nano. Nano, Oi, só um pouquinho, o seu som não tá oi, bom não. O seu tá som bom não não? tá bom. Não, não tá legal não. Deixa eu pegar o telefone aqui pra ver. Ô, Atlas, Vai vendo aí, tá, Nano? Eu vou colocar aqui um texto é, que nós produzimos inspirado em algumas músicas. A gente fez assim uma colagem. Enquanto você. Já tá bom o som? Porque eu posso ler esse texto depois. Então vamos lá. Eu vou ler o texto enquanto você resolve aí a questão do som. Vai vendo aí. Então, o texto é o seguinte: a juventude é uma semente que Deus na terra semeou, tornou-se flor, tornou-se gente e o mundo nunca mais parou. Disse Padre Zezinho, disse Padre Zezinho. Mas para a juventude tornar-se gente feliz, gente boa, gente legal, tem que fazer como afirmou a banda Cor do Som. Sim, é como a flor, de água e ar, luz e calor. O amor precisa para viver e é de emoção e de alegria e tem que regar todo dia. E essa emoção e alegria tem que ser regada com boa comida e também com boa diversão e boa arte, como afirmou o Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E assim a gente vai construindo a nossa linda juventude, páginas de um livro bom, como afirmou a banda 14 Bis. Uma juventude que muito mais será linda quanto mais for estimulada, apoiada e fortalecida na produção artística e cultural, seja por meio da dança, da música, da poesia, do teatro, do cinema, etc. Porque, já que o sistema é mau, formar turmas para fazer um filme pode ser uma maneira de crescer e resistir de uma maneira bem legal. Aqui lembrando Legião Urbana. E fazer ação cultural combinado com a pedagogia de Paulo Freire é preciso, para não ficar com um bocado de jovens que só pensam muito em si e que não conseguem ir além do próprio umbigo, como na canção Eu Aqui Sonhando, do Léo Cavalcante.
Fascismo, diz ele na canção, que é uma canção bem atual, inclusive bem recente. Fascismo se espalhando e eu ainda insistindo em ser um cantor, pessoas sendo mortas e eu ainda aqui com medo de ser alguém aquém de quem eu sou, de não dar conta de cantar o canto dos meus sonhos. Então é isso. Agora vamos ver se Nano está preparado, está bom. Vamos lá, Nano? Boa noite, boa noite. E aí, tá ouvindo melhor? Melhorou, não foi? Melhorou? Pronto. Ok. Tá melhor ou não? Pode falar, pode falar. Melhorou. Pronto, Pode então falar. vamos voltar do começo. Como eu estava falando no início, como a maioria do bairro eram filhos de mãe solteira, como eu era um dos. Parei de estudar, eu tinha acho que 11 para 12 anos, na sexta série, e fui ajudar minha mãe, trabalhar na rua, ia pegar carrego, coisas do tipo. Depois, com o tempo, ela começou a vender materiais da Delug, calcinha, sutiã, ali da rua Riachão, na época. E eu saía muito com ela, como minha mãe não era alfabetizada, eu saía com ela para, tipo, anotar as coisas, né? E com o tempo, eu acho que uns 4 anos por aí depois, eu conheci, eu fui fazer um curso de office boy, ali na Fundação Renascer, mas foi no Centro Social Dom José Vicente Távora, ali na praça, né? Na Praça Franklin Roosevelt. Aí eu lembro que eu tinha certa idade, eu fui fazer esse curso lá de office boy, que hoje é o Jovem Aprendiz. Aí eu fiz o curso, e ao término do curso, eu conheci Gerson Vilas Boas, né? Que inclusive foi um dos educadores de uns cursos lá da associação também. Aí eu fiz um curso com ele de artesanato. E como eu já tinha jogado bola, né, mas já até então já tinha parado até de jogar porque tinha tido uma fratura no pé, aí tivemos uma ideia de jogar lá na Praça da Igreja uma vez, certa vez, assim, só por diversão mesmo. E ele inventou de eu criar o time de futebol lá desse projeto, que ele estava na Fundação Renascer, e eu comecei a dar aula ao pessoal lá da Fundação. Só que aí ele quis que eu lograsse mais alto, né? Fosse voar alto e tal. E eu comecei fui umas 2 vezes na associação, se eu não salvo engano, umas 2 vezes, lá embaixo na Fundação, uma que tem no Conjunto Maria do Carmo, não recordo o nome dela agora. Mas aí foi quando meu irmão mais jovem, Alisson, José Alisson, ele participava do projeto Eculturar. Eu via muito ele falar sobre esse projeto, as coisas que aconteciam lá e tal. Só que até então nunca tinha me interessado, ou seja, nunca tinha ido para esse norte lá. E quando foi um certo dia, é, me deu uma curiosidade de conhecer, só que eu queria entrar no projeto. Não sabia que ia entrar no projeto, era o mesmo que fazer parte de alguma das atividades do projeto. Eu achava que para você fazer atividade, você tinha que entrar tá no projeto. Eu fui lá atrás de entrar no projeto. Quando cheguei lá, como eu sou 4 anos mais velho que meu irmão, aí eu não podia me cadastrar porque parece que eu tinha passado um ano, era 2, não lembro agora. Foi um ano ou foi 2 que eu tinha passado a idade. Aí o que acontece? Eu não pude entrar, saí chorando lá pela uma lateral, pela parte do fundo que cobrou uma lateral da associação, da antiga MAPA. E encontrei com Cleia, né? A falecida Cleia. Aí a Cleia parou e me perguntou por que eu estava chorando. Aí eu disse a ela, não expliquei o motivo. Aí ela disse, não, você não precisa ser do projeto para fazer parte de algo do projeto. Você só basta você fazer parte de alguma coisa do projeto. Agora, criança do projeto, você não vai ser assistida pelos apadrinhados, porque tem a questão do apadrinhamento, né? Aí eu não poderia ser apadrinhado, mas participar das outras atividades eu poderia como qualquer um outro apadrinhado. Aí ela disse que eu procurasse Benício, um educador por nome Benício, né? Lá na escola na Rio Grande do Sul, na Cavalho Neto. Eu fui. Quando eu cheguei lá, o time já estava fechado também, ou seja, praticamente as portas estavam todas fechando para mim. Cheguei lá, o time já estava organizado, tudo certinho, tudo fechado. Eu meio como Regiane, né?
como ela disse que o pessoal tava expelindo ela, parece que as coisas também já estavam tudo fechando para mim as portas. Cheguei lá, tava o grupo já fechado, Zé Benício disse, olha, é o seguinte, o time tá fechado, mas assim, tem 3 meninos aí que não vão jogar, estão de fora, eles vão jogar só assim, participar mesmo, só para brincar. Se você quiser, entre no time com eles e você, só pra gente brincar, só pra você não perder sua viagem. Aí eu entrei com os meninos, fiquei esperando a linha fora e a gente começou a jogar. Nesse jogar, eu fiz gol em todas as 10 partidas, foram 10 partidas, não salvo engano. E eu fiz gol em todas elas. Ou seja, fiz todos os gols em todas as 10 partidas, praticamente. Eu arrebentei todos os 10 partidas. Aí Benício disse, não, a gente vai ter que dar um jeito de encaixar. Aí deu um jeito de me encaixar e daí eu comecei a participar do projeto. Aí teve um torneio, a gente foi campeão. Eu fui escolhido melhor jogador, artilheiro, revelação, aquela uma de premiação, enfim. E daí eu comecei a me afeiçoar no projeto. Daí eu comecei a ingressar, aí eu fui vendo outras coisas no projeto, né? Fui olhando, analisando as questões da banda, né? E isso a gente vai se aprofundar mais lá na frente, mas eu vou dizer uma certa parte aqui. Tinha a banda era dividida em três polos na época, era a banda de lata, que era de entrada, banda de terça e banda de quinta. De terça-feira era a banda de ensaio e dos aprendizes. E a banda de quinta era de apresentação, já era o pessoal já treinado. E todo mundo que estava entrando tinha que passar pela banda de lata, que a educadora na época era Márcia. Aí, nesse certo tempo, peguei e entrei na banda de lata, me interessei logo pela banda de lata e disse, não, vou fazer parte do esporte e vou fazer parte da banda. Aí entrei na banda de lata, com pouco tempo eu subi para a banda de terça, e muito menos tempo ainda eu entrei para a banda de quinta, de apresentação, onde a gente fez apresentação em vários lugares, a gente se apresentou muito no centro da cidade, a gente fez algumas apresentações até para de viés, que depois eu fiquei sabendo que era viés, assim, com alguns candidatos, tipo, de própria advogada é Brandão, sobrenome. Esqueci o primeiro nome dele agora, enfim. E a gente fez uma apresentação no Parque da Sementeira. Eu não como hoje, parecia uma coisa de cinema. O pessoal até pedindo autógrafo a gente tava, parecia que a gente era o Lodum, porque ficou assim que a gente tava com um auge, porque a gente era tudo jovem e se apresentava como uma banda mesmo oficial. A gente era tipo, a gente era meio que timbalada, porque a gente se vestia como timbalada, era os panos rasgados, não rasgados, era panos de duas partes, como é que se diz, amarrado nas pernas e a pintura do Timbalada. Só que a gente tocava com o hit do Olodum. Inclusive que a gente pegou um curso de percussão com o pessoal da Bahia. Lembro que eu tenho um currículo até o diploma de formação de percussão de 1993, lá do projeto da Fundação Contarte. A gente fez esse curso em 1993. Eu e alguns outros, né, amigos meus, Valtênis, uma turma. A gente chegou a fazer esse curso para a gente até dar aula a outras pessoas, ou seja, como a gente era os mais que estavam acima da média, a gente pegou esse curso para passar para outras pessoas, né? É, e com o tempo eu fui conhecendo outras atividades na banda. Agora sim, as que eu tinha o foco mais o foco fechado era essa. Que inclusive até depois com o tempo eu passei a ser educador do esporte, um tempo de Benício ficou um tempo afastado e tal. Eu fiquei sendo educador do esporte e fui educador também da banda de terça. E com o tempo eu fiquei um dos coordenadores e representantes que tinha um grupo que faziam a coordenação da banda de quinta. Aí fui um dos representantes, ou seja, eram cinco da parte da coordenação e eu fiz parte desse quadro. E lembro que tinha o pessoal da dança, né? Aí tinha o pessoal da banda, que era uma junção, ou seja, a gente com a dança era meio que uma junção. É tanto que
Clésia, Rejane, Nilson, Everaldo, eles faziam uma junção junto com a gente de passo a passo, do pessoal que ia ter. E a gente tinha um tratar assim moldado, porque como a gente saiu de uma parte, de um polo, né, que foi um divisor de águas, assim, a Maba para a maioria do pessoal ali foi um divisor de águas. A gente acabou de contar uma história dela fatídica que ela não queria isso e foi para aquilo, e ela hoje se tornou uma professora de educação física. Eu também não queria muito quitar bitolado a uma coisa, e através da educação na MABA eu consegui puxar muita coisa. Se eu não terminei, não me formei ainda, mas não foi uma questão da MABA. A MABA me deu norte. E o que aconteceu até então, sobre o que a gente pode lembrar e pode falar da MABA, se hoje a MABA ainda existisse, mesmo nos tempos de hoje atuais, apesar, vamos dizer assim, vamos dizer o seguinte, que hoje muita gente pode dizer assim que talvez a MABA não modificaria o pessoal, porque hoje a educação é diferente, o pessoal está pensando diferente, as crianças de hoje são mais evoluídas, mas eu acredito que não. Que se a MABA tivesse hoje, ela teria evoluído como na época ela já era evoluída. Na época você não pensava de ter um repique para tocar aqui em Aracaju. Em Aracaju você muito que você tinha era uma bola para jogar, porque o diferencial das crianças era assim, quem tinha uma bola tinha uns 10 amigos, quem tinha uma boneca tinha umas 10 amigas. Mas assim, tipo, você não tinha como você tinha na Maba. É um quadro de teatro, um quadro de futebol, você não tinha um quadro de dança, você não tinha, ou seja, eu digo um quadro, não é um quadro moldurado não, eu falo assim, um local onde você via todas essas etapas passando por sua vida, a cultura, a educação, a reeducação, a arte, né? Que quando você chegava de uma maneira, você era direcionado para outra maneira, não, vamos dizer assim, não era coercitivo. O lance da situação não era um lance coercitivo, você tem que fazer isso, não. Dava um norte, mas com o seu pensamento você ia ajudar a guiar sua situação. Porque a questão muito dos educadores da MABA, em foco Benício, Zezito, era aquela coisa, mas pense, né? Se vire. Você tem esse norte aqui, mas ajude a você mesmo a seguir. Ele não deixava com que você chegasse e tivesse algo prendendo você, né? E guiando você como ele queria, não, não. Você vai ter um pensamento, a gente tem esse norte aqui que você vai seguir. Agora, com esse pensamento aqui, você vai fazer o seu próprio pensamento. É tanto que cada um de nós, eu, Rejane, Clésia, todos nós pensamos diferente e igual. A gente foi para o norte, mas pensando diferente, de maneira diferente, mas todos nós se respeitamos um ao outro, na verdade, e temos, assim, a junção, né? Todos nós, até hoje adultos, eu tenho 44, já não tenho, né, um pouco menos e tal, eu não vou dizer a idade dela, enfim, mas todos acima de 30. E todos falamos, conversamos até hoje, ou seja, se fosse uma coisa ruim, estaria todo mundo brigado até hoje. Muita gente já teria guinado para outras situações, ou seja, pouquíssimas pessoas que foram do projeto Cultura Arte deram para uma vida irregular, né? Até pessoas assim, vamos dizer que não conseguiu lograr faculdade, curso técnico, mas tem uma estabilidade moral de pensar, né? Teve uma ética, tem uma concordância do que saber, como respeitar, o que passar para as pessoas, não é uma pessoa bitolada em algo, um conceito fechado. Não é uma pessoa que não pensa, não é uma pessoa que não abre um leque para lhe ouvir e para repassar uma outra situação do que você está falando. Né, são coisas assim, aprendizados que você viu na Maba que você não consegue esquecer. A Maba mesmo hoje, ela faria a intrigância entre as crianças de hoje. Ela pegaria esses computadores, essas coisas todas, e iria transformar isso aí em modificação para as crianças de hoje. Porque as crianças de hoje não sabem o que é uma mala. Que infelizmente, né, não sabem o que é uma mala. Porque redizer, né, que para a gente pegar hoje,
pode ser difícil, porque hoje está complicado a gente chegar e dizer bem assim, não, vamos montar uma mala hoje, mas por questão de não montar mesmo, mas se houvesse ela hoje, com o pensamento que a gente tinha antes, teria umas 1.000 Rejane, uns 1.000 Nano e uns 1.000 Cacau e Companhia Limitada, porque inclusive ele fazendo parte de um outro projeto, mas eu creio que o pensamento dele é logrado para frente, é um pensamento, se não for aristotélico, mas vai ser platônico, vai ser um pensamento voltado um ato socrático, talvez, não sei. Mas enfim, são pessoas que pensam que a Mabel ela fez uma educação e que impulsionou todo mundo para um bem comum e coletivo na sociedade, que hoje está bem fechado. E sobre a relação, de certa forma, a influência do projeto, como se deu, como se dá com relação a você e outros, lá você já falou, né? Eu acho que Certo. aí agora você pode centrar mesmo nos retiros, como é que eles eram, o que é que tinha, como é que acontecia, como é que ele era guardado, em que períodos acontecia, quantos dias, locais, enfim, as expectativas, as brincadeiras, as, as questões também das brigas, dos conflitos afetivos, até Aí tem mesmo, muita né? treta, viu? Então faz aí sobre o retiro, por favor, com você. Vamos lá. A questão de retiro, vamos falar de dois específicos, Pedrinhas e Propriar. É, da organização da saída da Maba até lá era o seguinte, sempre tinha uma surpresa diferente, sempre tinha uma coisa diferente. O primeiro que eu fui foi através de um sorteio, que eram escolhidas pessoas por ordem, por assim, por que não davam muito trabalho, né? Para bem dizer. Exemplo, os mais quietos, que não tinham problema durante, eram escolhidos e que naquele período escolhido, acho que um mês antes, eu não estava engano, e durante aquele período não tinha problema nenhum. Aí, se tivesse recortado, entrava um outro. Enfim. Aí eu fui escolhido por comportamento, o primeiro que eu fui. E por ironia, meu irmão tinha sido cortado. Né? Ele não ficou muito bom comigo, não, mas enfim. Aí, quando a gente chegou lá, era dado toda uma regra do primeiro dia, a gente tinha as normativas do primeiro dia ao último dia. Dia que a gente chegava lá no projeto, ou no retiro, ao último dia. Em Pedrinhas a gente ficou instalado num galinheiro, lembro que hoje, mas estava muito bem limpo, por sinal, né? Muito bem organizado. Só não gostei muito do banheiro, né? O banheiro do homem era meio complexo, aquele banheiro de interior, aquela roda de palha de coqueiro, com aquela madeira no meio, para ficar ali em pé foi complicado. As mulheres eram banheiro normal, né? Banheiro lá dentro. Os homens é assim, tipo, a gente tomava banho de dois em dois. Era num local que estava um coisa desativado, tipo um chiqueiro desativado, uma parte de baixo assim, só que não dá para ninguém ver, né? Só a gente ficava, os homens e um educador, sempre tomando conta, né? Um educador sempre ficava com a gente, para ficar um dois iam tomar banho. Aí, eu tô falando uma base geral, mas assim, os dias era, começava café da manhã, né? Aí tinha devocional, tipo uma oração, ou, ou uma reza, como preferisse. E a gente ia tomar café da manhã. Fila, né? Tomar banho e café da manhã. Tudo organizadinho, fila, tudo certo. E depois disso, aí começavam as atividades. Aí tinha dias da gente fazer leitura, e apresentar alguma aquela leitura, resumo, coisa do tipo. Tinha dias de a gente assistir filme. Eu lembro que uma vez a gente fez uma peça de. A gente fez um filme do Marmolando Cheiroso, não me engano. A gente assistiu um filme, só me engano, foi Marmolando Cheiroso. E teve um outro que foi para apresentar uma peça escolhida assim, aleatória. E eu e meu grupo, a gente escolheu Shakespeare. Até que eu escolhi, foi eu que escolhi nesse dia. A gente fez Shakespeare, né, nesse dia, lá em Pedrinha, em Pedrinha.
Aí, quando chegava próximo ao meio-dia, a gente tinha almoço. À tarde, novamente começava outras atividades. E sempre assim, por fim, tinha um horário de tipo um descanso, né? Que não era um descanso bem, de deixar você. Você não tinha um dia fadão, né? Você sempre tinha uma coisa por parte para fazer. Aí, é, próximo aos finais do final do retiro, que era a gente ficava geralmente 4 dias, né? 5 dias, né? Chegou a ficar no quarto por quinto dia. Né? Aí, quando a gente ficou 4 dias, não sabe engano, em Pedrinhas, no o último dia geralmente era mais assim, tipo mais lazer. Era assim, brincadeira de pinball, aquele negócio, aquele boneco que a gente roda, os bonequinhos com a bolinha, né? Pinball, acho. E nesse não teve esporte, que a gente não tinha, lá não tinha campo, em Pedrinhas, mas teve um bom, um forró, né? Que forró não vou lembrar ao todo que houve, né? Porque tem até uma parte no trecho, talvez, sabe, não lembro, enfim. Eu namorava com uma menina do projeto, namorei com uma do projeto, mas assim, tipo, nada que oferisse, né? Nada que fosse assim, no projeto, nem retiro, essas coisas assim. Geralmente a gente não respeitava essa questão. Amava é amava. Namoro, namoro, namoro é fora, coisa à parte. Como a gente era adolescente, aí pegaria mal para todas as situações, ou seja, não só para os educadores, mas para mim também eu não curtia essa coisa de eu como criança eu pensava em adolescente, eu pensava em ser educador, porque eu era fã dos meus educadores, então eu queria ser como eles. E eu via que eles não tinham essa conduta, eu também não queria ter. Aí, o que acontece? No último dia a gente teve um forró. Lá próximo, teve uma situação que teve um forró. E a gente foi lá pelo meio do mato. Até Benício deu um susto na gente, né? Lá dentro lá do mato lá. E eu lembro que foi uma situação meio estranha. Todo mundo foi dançar forró e tal. Até minha namorada foi dançar lá nesse dia. Ela estava triste, mas foi dançar forró. Eu não fui, eu fiquei ficando com um amigo meu falecido, Alex, que era do projeto também. E a gente sentou lá embaixo de uma árvore e ficamos tomando tubaína. Aí foi muito engraçado. Eles até achar graça disso até hoje. Mas enfim. E o de Propiá me marcou muito. Tem várias coisas que marcou em Propiá. Né? A questão do companheirismo de Delbrando e de Renato Brandão, que era Renatinha. Era duas pessoas mesmo do bem mesmo, gente fina, muito finíssima. Uma coisa que me tocou muito foi o ato de Cosme, assim, um ato de bondade mesmo, muito, muito grande em Cosme. A gente procurou ele em Salva Partida, ele tinha saído e todo mundo procurando ele. Ele estava sentado do outro lado, a gente estava sentado num rolê do lado de cá, ele estava do outro lado, dividindo a comida com um mendigo que ia passando na rua. Ou seja, ele pegou o prato dele, saiu, ninguém viu como ele saiu. Aí ainda tava botando um almoço todo mundo, né? Ele pegou o prato dele e saiu. Quando ele viu o mendigo, ele passou, sentou lá do outro lado e foi dividir a comida com o mendigo. E isso, assim, foi uma coisa que marcou muito naquele retiro. Fora, assim, como todos os outros retiram, todo didático, tudo certinho. Hora para comer, hora para ter atividade, hora para se divertir. A gente, inclusive, foi pro Rio lá, a gente foi convidado para ir pro restaurante lá, um que fica na beira do rio. E assim, eram coisas muito, muito, assim, muito, muito boas de se ter, porque como a gente tinha uma vida que não era pautada para isso, porque a gente não tinha essa condição de estar em praia, em estar em shopping, nada, porque na verdade nem shopping tinha. Não existia, acho que nessa época nem o Reminder não estava feito, né, se eu não me engano, mais disso. Então, bem noção, mas é mais antigo que Rumar. Não tinha essa grande resposta, e o projeto ofereceu isso tudo. Aí ofereceu o projeto de planos, né, esporte, educação, cultura, lazer, esporte. Ele ainda dava essa parte de lazer e entretenimento que a gente não tinha em lugar nenhum. Barra América era pautado por preconceito, por discriminação, que era um bairro bem disseminado, não sei se a gente lembra disso, talvez até lembre, né? Enfim, mas eu vou dizer assim para quem assim possa não saber, o ônibus do Barra América, ele não era Barra América, o ônibus do Barra América era circular.
porque se você dissesse que era do bairro América, você não trabalhava em lugar quase nenhum. Que praticamente é do bairro América, ninguém contratava, por causa da criminalidade que era muito, muito alta lá. Muitas crianças morreram, muitos jovens, muitos adolescentes, e realmente o tráfico de droga era muito grande, a prostituição era muito alta. Perto de minha casa tinha quatro bregas, quatro cabarés. Na Wanda tinha um da Ciganinha, tinha outro da Baixinha, tinha outro, Bar 52, 58, quer dizer. Tinha uns quatro, cinco cabarés. Ponto de droga, tinha N. Tinha um cara que fechava a maconha perto da minha casa. Ou seja, saindo um pouco da pauta do retiro, né? Aí, e essa questão de que a gente podia ter essa diferenciação, ou seja, aí você se sentia um nobre, um rei, né? Você não se envolve nessa situação cá, né? Não se mete num meio de pessoas que veredaram por caminhos ruins e você tá no caminho bom. Você foi pro caminho bom e, tipo, tá ganhando não sei se era um prêmio, mas era um prêmio, né? Se eu posso dizer que era um prêmio, mas era um prêmio para mim. Eu estava num lugar bom, com pessoas boas, pessoas pensavam para frente, pessoas que queriam o seu bem, se preocupar com o seu bem-estar, pessoas que diziam que isso é errado, isso é certo, faça assim. E você sempre podendo pensar, podendo ter sua ideologia, podendo pautar as coisas boas, né? E galgar caminhos melhores, né? Como Claudio está falando sobre a questão do estatuto, realmente o estatuto é uma coisa muito boa que surge, e ela surge num momento muito drástico, né? A Lei 8.069, ela surge num momento muito drástico. Na época dos anos 90, tão em flor, a flor da pele, você tem uma lei que surge para um divisor de águas, né? Mas não era respeitada, não era respeitada, não. A Maba tem muito, assim, o projeto cultural com a Maba tem muito, chegou para ajudar muito, muita coisa nisso. E, assim, eu acho que o Zezito, ele viu passar, viu ter muito mais entendimento quando ele ouve hoje relatos de adultos que eram do projeto. Né? A gente passou a andar junto, que ele passou a ouvir as pessoas que eram do projeto e que disseram que passaram, que são hoje por conta da Maba e do projeto Culturarte. Aí eu vi várias vezes ele com lágrimas nos olhos, os cabelos dele meio ficava roçado. Por quê? Porque ele não sabia que ia ter essa força, que o projeto Culturarte ia ter essa força. E que, assim, como poderia ser como o CUFA, um projeto Axé, outros projetos aí fora tão, ainda estão galgando caminhos ao longe, né? A gente não teve essa verdadeira, mas eu acredito sim que por tudo que a gente passou e pelas essas questões que eu falei, eu sei que eu estou fugindo do tema da questão do retiro, mas assim, o retiro, como eu já falei, foi essa questão pela milimetrada organizacional, de organização, enfim. Tem essa questão de organização que era muito legais e que bom que a gente não fuja muito não saia muito dessas veredas e hoje a gente pode estar aqui para testemunhar muito fato que aconteceu. Ok? Beleza, pode ir concluindo, por favor. Pronto. Então, assim, o acompanhamento em modo geral que eu tenho do projeto É Cultura Arte é aquela questão de você você não ser, você está. Você não era um ser como um meio deserto que foi lançado ali como algo assim. Você está ali e foi moldado. Todas as crianças que passaram pelo projeto, elas foram moldadas. Todas elas moldadas, todas. Eu não conheço uma, eu conheço todos os meninos do projeto, sem exceção. E todos eles foram moldados. Não assim, robotizados. Não foi, ninguém foi robotizado, mas foram moldados porque passou por um local que teve uma mudança em si. Entendeu? Zezito já passou novamente, passou comigo em vários lugares, falou com várias crianças, ele viu que as crianças mudaram, assim, passaram a pensar, passaram a entender o propósito do que era o projeto. E hoje muita gente sente falta
daquele contexto que a Mala fazia parte. Sente falta dos projetos, tanto das atividades do projeto quanto do retiro em si. O retiro era uma parte assim, mais contundente, porque você ficava tipo, longe dos seus pais e perto de você próprio, você se encontrava ali, né? Quanto tempo eu passei ali em retiro, fazendo atividade, lendo, fazendo atividade, teatro, fazendo atividade novamente, ou seja, você se encontrava. Daí eu já gostava de ler antes, porque eu parei um tempo sem ler e passei a ter mais esse foco, né? Com tudo isso, eu acredito que se a gente focasse muito, muito, muito mais hoje nessas questões, o mundo tem sim um pouco de chance de a gente mudar ao menos 10%. Ok? Ok. Pronto, então, Nano. A gente tem aqui uma saudação aqui de Eduardo Freitas, que foi arte educador do teatro na Maba. Isso foi naquela primeira fase entre 83 e 89, que já tivemos lá, naquele momento, um trabalho cultural bem interessante, inclusive com o apoio da Prefeitura de Aracaju. Naquele momento a gente conseguiu ter uma parceria. Claro, também tinha atividades que a gente realizava sem a Prefeitura, sem um apoio, mas conseguimos durante uns 2 anos, 85, 86, acho que até 87. Também com o apoio da Fundação Estadual de Cultura, a Fundesc, com a Secretaria então, Municipal de Cultura, depois com o Caju, e com a Fundesc também tivemos durante um tempo essa parceria cultural. E aí tivemos teatro, o Eduardo fez parte desse momento. A Cristiane, que foi oficineira de dança, inclusive responsável pela coreografias do Ecarte, ela também está assistindo. E também do Ponto de Cultura. A Cristiane esteve com a gente, também ficou um bom tempo, desde 2001, no caso na dança, até 2017. Claro, com intervalos aí de alguns anos também. E Eduardo diz assim: muito importante que se fortaleça essas criações com olhar nos desfavorecidos que sistematicamente estão construindo tudo isto, a começar por coisas muito recentes. Moro e Mandetta decretaram crime sujeito à punição quem desrespeitar as ações preventivas. O atual ministro da Justiça e o interino da Saúde desfizeram esta ordem. Está liberado desobedecer às ações de prevenção. Temos que estar atentos a estas sutilezas. Então, ele coloca aqui, a gente pode dizer que é muito relativo a essa questão de que, do ponto de vista do poder, né, dos poderosos, de quem está na frente da República, não há a proteção, não há a devida responsabilidade com nós, né? Com nós, a gente que é do povo, que está ligado, está nesse mundo nosso aqui, que formamos essa grande maioria da população brasileira. Então, a ideia exatamente é que a gente possa estar sempre juntos, se unindo, né? Estar buscando